Momento da pregação, Bruno G, edição de número 75, São Mateus capítulo 24, versículo 1 ao 14, sermão profético, o princípio de dores. Leamos o texto sagrado. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos, para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não será derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas e qual sinal haverá da tua vida e do fim do mundo? E Jesus respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão ao meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é misto que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio de dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho virá o fim. Palavras de Jesus, ensinamento aos seus discípulos de ordem escatológica, já que o termo escatologia é uma cátedra, digamos assim, uma disciplina que é estudada em teologia, que significa o estudo das últimas coisas, ou do fim dos tempos, do homem, enfim. Então Jesus, ao sair do templo, possivelmente de Jerusalém, aproximou-se perto de Jesus os seus discípulos, para mostrarem aquele templo ou outro templo que estava sendo construído, ou para admirar, com mais detalhes, o templo. Jesus responde: Não vedes tudo isso? É verdade, pois digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Os discípulos estavam se maravilhando da beleza do templo exterior, possivelmente interior. Estavam se maravilhando da construção, da estrutura, de tudo. E Jesus chama a atenção deles dizendo o seguinte, que não é para eles se admirar, não é para eles ficar pensando nas coisas dessa vida, nas coisas desse tempo, na materialidade, mas sim buscar algo que seja transcendente, espiritual e eterno. Como ele bem disse, pedra alguma ficará aqui, porque toda ela será derribada, destruída. Isso serve inclusive para nós pensarmos acerca do que acontece nos dias odiernos atuais, quando as pessoas se maravilham, ficam assim pasmas, no sentido bom, obviamente, ao verem templos, megatemplos, com aquela estrutura maravilhosa, arquitetura, coloridos, todos feitos de uma arquitetura moderna, interessante, que chame atenção, e não cuidam deles próprios, porque nós somos o templo do Senhor. O valor a ser dado não é para a pedra, não é para a madeira, não é para construção alguma de ordem artificial criada pelo homem, mas sim aquela que foi criada por Deus, que somos nós, o templo do Deus vivo, e aquele que destruir será destruído. Então Jesus estava exatamente chamando a atenção dos seus discípulos para desfocar
o seu objetivo, o seu foco, tirar-lhes o foco equivocado e sim levar, conduzir-os ao foco, ao alvo, que era Cristo, que era a espiritualidade, que era e que é, né, serve para nós também essa palavra, exatamente o transcendente, o pensar na vida pós-morte, no porvir. Por isso, meus caros, aqui Jesus mostra claramente, não é para nós estarmos cultuando o homem, cultuando o templo, se maravilhando, até fazendo disputa de qual é o templo mais bonito, de qual é o templo maior que cabe mais pessoas, como comumente você percebe aí das denominações ditas cristãs, estando aí no Guinness Book, no livro dos recordes, por ser a igreja, matéria, construção maior do mundo, ou do país, ou do estado, por ser a mais bonita. Isso para Deus pouco importa. Existem as 7 maravilhas do mundo. Para Deus pouco importa, porque apesar de serem consideradas pelo homem maravilhas, elas são perecíveis. De uma hora para outra pode ser derribadas, destruídas. Agora, a maravilha para Deus e para aquela que é nascida de novo, que vive uma nova vida, que tem uma vida espiritual, o que ela olha, o que ela pensa e deseja são as coisas espirituais eternas, porque essas de fato são bonitas e são duráveis e de fato devem ser a nossa prioridade. Nós que digamos, né, nós que dizemos, melhor dizendo, que são cristãos. Eu acho uma falta de respeito à palavra de Deus, ao Senhor, quando há essa competição entre líderes religiosos, entre cúpulas, dizendo aqui a minha igreja é maior, aqui a minha igreja é bonita, inclusive pagando jornalistas para fazer pesquisas nesse sentido, matérias, reportagens, para dar mais destaque, porque cativa o povo de alguma forma, aquele que vai pela beleza, porque o pertencer a algum grupo, a algum determinado movimento, faz da pessoa algo superior ou faz da pessoa algo de grande relevância e traz importância a ela. Então, a esses tipos de pessoas, esse marketing que gira em torno das igrejas, que é feito inclusive com a contribuição dos próprios fiéis que não percebem isso, faz com que essas pessoas venham para esse sistema. E elas só vão para o sistema, elas não se convertem a Cristo de maneira alguma. Porque elas estão atraídas pela beleza passageira, estão atraídas pela visibilidade passageira, pelo poder. Não é a mesma coisa que às vezes você pertence a um determinado grupo ou torce para um time porque o time é o maior do mundo, porque o time conquistou mais títulos, né? Estamos agora vivenciando esse tempo de Copa. Agora todo mundo é Brasil, porque o Brasil é pentacampeão, porque o Brasil tem chance de ganhar a Copa, mas quando não ganha ficam todos aí revoltados, indignados e começam a xingar de tudo quanto é forma. Mas por que eles têm esse desejo pelo Brasil? Porque o Brasil é a melhor seleção, uma das. Agora, se não fosse, talvez não existiria tanta paixão assim. E isso em Cristo não funciona. Porque nós devemos vir a Cristo não pelo fato que Ele vem nos salvar, ou porque nós vamos ter bênção, ou porque Ele é soberano e grande, eu quero pertencer ao soberano e ao grande, mas sim pelo fato de nós compreendermos o Evangelho, o seu amor, e de livre e espontânea vontade, então, aceitarmos fazer a sua vontade. Tudo aqui é mostrado por Jesus nesse sentido, é revelado nessa pregação, para nós não dar valor ao material, porque tudo é passageiro.
Passa os céus e a terra, mas as palavras do Senhor não hão de passar. E a palavra do Senhor é alimento, a palavra do Senhor é água, é bebida que nos nutre, nos alimenta espiritualmente. Portanto, fortificamos da palavra do Senhor, na palavra do Senhor, para que nós não caímos nessas armadilhas do maligno, para que nós não vamos debandar para o lado da opulência, da materialidade, do Deus Mamon, das riquezas passageiras e efêmeras dessa vida, mas sim venhamos ter uma mentalidade, uma visão espiritual que veja e dê valor àquilo que de fato deve ser dado, que é o homem espiritual, que se renova, que não envelhece, que permanece, porque o viver é Cristo e morrer é ganho, é lucro. Mas quantos crentes, quantos cristãos, não, eu sou da Igreja Universal porque nós pertencemos ao segundo ou terceiro templo de Salomão. O terceiro templo é a reconstituição daquele templo. Então aqui, de fato, está Deus. Eu vou fazer todas as reverências, eu vou tocar na arca da aliança, o simbolismo, coisa tudo caducada em Cristo Jesus, que a lei foi caducada pela graça por Cristo Jesus. Todo o simbolismo, as leis cerimoniais, tudo foi destruído em Cristo Jesus, porque Ele é mais do que o simbolismo. A lei era o simbolismo para levar até a pessoa de Cristo. Quando veio Cristo, acabou todo o simbolismo, acabou toda a sombra, porque Cristo é a pessoa. Não precisa mais do aio, não precisa mais do tutor que nos conduziu até a Cristo, porque agora nós estamos em Cristo, e quem está em Cristo não há mais nenhuma condenação. Esse judaísmo infiltrado no meio do cristianismo, atrapalhando as coisas, essa visão distorcida, literalmente judaica, de dar valor às coisas dessa vida, de dar valor às construções. Não que seja pecado você desejar ter uma casa bonita, perfeita, colorida, enfim, do seu sonho. O pecado está no apego, em se vangloriar, ou querer competir, criar polêmicas, celeumas, brigas, por conta de coisas tão passageiras, efêmeras. Não, eu pertenço à igreja tal, eu pertenço à igreja católica predominante, ela tem várias catedrais, várias matrizes bonitas, basílicas, tem todos as relíquias sacras. Então a minha igreja é melhor, é tudo bonito, as imagens. Pouco importa. O que realmente vale é Cristo na sua vida, que é mais do que pedra, que é mais do que dinheiro, matéria, que é mais do que a felicidade terrena e falsa desta vida. Então pensamos nesse sentido, meus caros, quando nós vamos aí dizer, não, eu pertenço à denominação tal, essa denominação tem o templo tal, e tem a liderança tal, é mais bonita, assim. Nós criamos problemas com isso, porque a igreja de Corinto já fazia esse partidarismo. Isso é também tomar partido, criar competição. Deus usou o apóstolo Paulo a repreender que no evangelho não existe ninguém que é de Apolo, ninguém que é de Cristo ou de Paulo. Todos são de Cristo e pronto. Cada um foi designado para alguma área para realizar determinadas tarefas e pronto. Agora ninguém é maior que ninguém, não há superioridade, não há competição, não há rivalidade, não há nada disso no evangelho. E muito menos a mistura, o se imiscuir
com o mundo, com a profanidade, com a idolatria, servindo outros deuses. Para Deus não tem como Ele dividir a sua glória com outrem. Não há a possibilidade de você querer servir a dos deuses, porque um há de agradar e outro de desagradar. Ou você é ou você não é. Então que sejamos de Cristo. Se de fato nós queremos a salvação, fazemos jus aquilo que nós dizemos: não, eu sou de Cristo porque eu quero ser salvo. Então seja. Obedeça a sua doutrina. Ame a Deus sobre todas as coisas, é o próximo a ti mesmo. Que ama a Deus sobre todas as coisas, é sobre todas as coisas, sobre todos os ídolos, sobre todos os deuses, sobre todos os desejos egocêntricos. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os discípulos. Então foram até Jesus, depois de ele ter dito aquilo, seguiram até o Monte das Oliveiras. E em particular disseram: quando será essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do Filho do mundo, o fim do mundo? Leia-se aqui que é a segunda vinda de Cristo, porque Jesus já veio, Deus encarnado já veio, né? O Verbo que se tornou carne. Segunda vinda dele. Quando haverá de ser a sua segunda vinda? E nem a sua ressurreição é segunda vinda. Ressurreição é ressurreição. Ele ficou 40 dias e 40 noites após ressuscitar ao terceiro dia. E Jesus respondeu dizendo: acautelai-vos, cuidado, sai fora, desviai-vos, ficai-vos atento, para que ninguém vos engane. Porque tem muitos enganadores. Porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Veja só que o próprio Messias, o ungido, revela que não só antes dele teve profetas, teve homens naturais tentando se passar por Cristo, bem como na sua partida, depois ele subir aos céus e ficar à destra de Deus Pai, viria muitos em seu nome, dizendo inclusive que eles eram Cristo. No Brasil nós temos aí o Henrique do Pai, aí de Santa Catarina, teve um momento em Curitiba, agora parece estar residindo em Brasília e continua lá com as suas Henriquetes, né? E dizendo que é o próprio Cristo. Antes dele teve muitos outros. Recentemente teve um tal de Jesus no México, que faleceu de câncer. E tantos outros falsos. As pessoas acreditam. A vinda de Jesus não será mais na terra. Ele vai vir nas nuvens. Ele não vai colocar mais o pé, ou os seus pés, no pó da terra. Não verá mais como um ser humano, mas sim como ele realmente é, em espírito. Não vai se personificar ou figurar em humano, mas sim ser Deus, e virá nas nuvens. Que isso fique claro, que nenhum Cristo que diga que é Cristo virá de uma forma novamente humana. Isso é falso. Isso é o próprio demônio dizendo que é Cristo, dizendo que é o Salvador. São expertos. Inclusive fizeram estudos com a mente do Henrique Cristo, dizem que ele é louco. E que alguns até defendem a tese que possivelmente, se ele se arrepender, ele pode alcançar a misericórdia de Deus. Pode. Pode ser uma insanidade, sim. Não descarta essa possibilidade. Agora Deus é quem sabe. Se não é uma esperteza dele para se enriquecer e viver do jeito que vive. E se não é, ele tendo consciência do que ele está fazendo, sendo enganado pelo inimigo para enganar muitos, né? Então, fugimos desses tais. Não creamos nesses que vêm
de forma humana, porque Jesus já veio de forma humana, já veio de corpo, de osso, sangue. Nós temos que crer que ele veio, porque também tem aqueles que nem crê que Jesus veio de corpo, de osso, sangue, de alma, espírito. Simplesmente veio só em espírito, só em alma. E outros crerem que Jesus veio como um homem qualquer, mas que não tinha divindade alguma. Nenhuma nem outra. Temos que crer que Jesus já veio em forma humana, tem a natureza humana e divina. Pronto. E que ninguém virá novamente com essas duas naturezas, ou virá de forma humana dizendo que é de Deus. Porque já foi visto, já veio, melhor dizendo, o Messias. Apesar dos judeus acreditar que Jesus não era o Messias. Uma série aí de, eu diria, insanidades. Porque os argumentos deles não têm embasamento à luz da palavra de Deus. E o que acontece? Eles vão crer sim num falso Messias que virá. E esse falso Messias será o anticristo, aquele que é contra Cristo, que vai se sentar no trono de Deus, que vai ser que nem Deus, e por isso que vai os enganar. Vai vir de acordo com aquilo que eles pensam, fazendo aquilo que eles sempre achavam que um Messias deveria fazer, cumprindo as profecias da cabeça deles. E pode ser um governo mundial. O futuro a Deus pertence. Nós não sabemos muitas coisas. A Bíblia também não revela muitas coisas nesse sentido. Mas dá algumas pinceladas. Dá alguns toques. Vamos seguindo. Mas é para nós não crer nesse Cristo. Por mais que sejamos, porque estaremos seguindo o próprio anticristo e desobedecendo a doutrina do Senhor. E a nossa fé de outrora será tudo de balde, se nós acreditarmos nesse falso Cristo, que por mais que apresente como Salvador, não é. Por mais que faça milagres, prodígios e maravilhas, não é de Deus. Porque nós não podemos nos admirar com isso. Que milagres, prodígios e maravilhas, inclusive os adivinhadores, os que trabalhavam para os reis de outras nacionalidades, de outras terras, no Egito, por exemplo, que eles serviam os deuses, faziam alguns milagres, em alguns truques. Porque o que acontece? Deus deu dom para determinadas pessoas. E esse dom Deus dá sem arrependimento. Se a pessoa tem o Espírito de Deus, ela faz o dom para agradar a Deus e, obviamente, atinge o escopo, o objetivo de Deus, que é ganhar almas através daquele dom. Agora, outros que não querem seguir a vontade de Deus, vem um espírito imundo, usa aquele dom para enganar as pessoas, se afastarem ou tirarem elas do caminho de Deus. Era assim, por exemplo, que alguns ali feiticeiros do rei Faraó tentavam fazer. Por exemplo, naquela praga que Deus enviou ali aos egípcios, das cobras, ou da vara que florescia, e Deus mostrou algo maior ainda, para acabar com a mentira de Satanás, que a vara ou o bordão de Arão, ou de Moisés, não só floresceu, mas também comeu as outras varas. Então, veja que o inimigo também opera. O Espírito de Deus também opera. Tomemos muito cuidado. E como nós vamos discernir? Jesus disse, pelo fruto conhecereis as árvores. Você vê uma pessoa que anda no adultério, anda na prostituição, anda bebendo, nos vícios, entrega tudo quanto é tipo de pecado, não vive a palavra de Deus e ali há maravilhas e sinais, ele não é de Deus. É o inimigo operando.
E por mais que pareça que curou, que ocorreu milagres e maravilhas, você vai procurar examinar de fato, não aconteceu absolutamente nada. Aliás, pode até acontecer algo para o mal. A pessoa vai sofrer ainda mais. Porque quando Deus dá a bênção, não acrescenta dores. Agora, do inimigo, ela no futuro acrescenta dores. A pessoa sofre com aquela patologia em dobro. É para pensar nesse sentido. Então, muitos virão em meu nome, disse Jesus, dizendo eu sou o Cristo, enganarão a muitos. E aqui ele afirma que de fato enganarão a muitos. Infelizmente, muitos vão aceitar isso. É para nós, melhor dizendo, nos preocuparmos, analisarmos, sermos prudentes, para não sermos enganados, mas infelizmente, muitos serão enganados, que não sejam nós, e sejamos sábios nesse sentido. E ouvireis de guerras, e de rumores de guerras, ou seja, que nós vamos ouvir guerras. E quantas guerras já tiveram no mundo, né? Milhares e milhares de guerras, se considerarmos as guerras internas, os conflitos, né? Por exemplo, que teve no Brasil a Guerra do Contestado, é uma guerrilha, não deixa de ser uma disputa por poder, por terra, Inconfidência Mineira, tudo isso que a gente sabe pela história, né? Só no Brasil. Imagina a Primeira Guerra Mundial. Muitos até discordam desse termo Primeira Guerra Mundial, porque não atingiu ou não foi com todos os países, mas que ocorreu sim, houve aí um conflito, uma guerra, houve matança, houve mortandade, enfim. 1914 a 1918, a Segunda Guerra, em 1939 a 46, já com Hitler, matando os judeus. Tudo isso já ocorreu, meus caros, e vem ocorrendo. A Guerra do Golfo, da Pérsia, enfim, tantos aí. Nós ouvimos de guerra. E até rumores de guerra. Nós estamos, de vez em quando, ouvindo rumores de guerra, de uma terceira guerra mundial, de um conflito, de bomba atômica. Agora nós temos a Copa na Rússia, né? Todo mundo tem medo da Rússia, porque a Rússia tem a bomba atômica. Enfim. Tá aí, já se cumpriu isso. E vem se cumprindo. Olhai e não vos assusteis, é o que Jesus diz. Não é para se assustar, porque é misto de tudo isso que aconteça, mas ainda não é o fim. Aliás, se nós for analisar também, já desde a era de Cristo, ou da sua partida, quando ele faleceu, até os dias de Ana, quantas guerras ocorreu com a própria igreja primitiva, com Nero ateando fogo em Roma, em tudo que ocorreu com aqueles ditadores, com César Augusto, seguidores da igreja, enfim, tudo isso já ocorreu. Porque é misto, é necessário que tudo isso aconteça, não é para se assustar, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino. Isso já houve. E como houve? E haverá fome. Até hoje na África há fome, né? A AIDS, há doenças, há patologias, pestes. Muitos dizem que o câncer seria a peste de Deus, deixada na face da terra, pelos homens rebeldes. Uma das taças da ira de Deus, aí já usa Apocalipse, câncer, AIDS. Mas muitas outras patologias já aconteceram, a rubéola, já mataram dezenas de pessoas, milhares de pessoas, a febre amarela, a tuberculose, todas as outras doenças. Se não for analisar na história, desde a época da igreja primitiva até agora, aí muitos querem interpretar a Bíblia restritamente do tempo de agora. E não percebe que já passou 2000 anos, que muitas coisas se cumpriram à beça. Que o que está acontecendo não há diferença alguma do que Jesus falou que ia acontecer. Quer dizer, não é fato novo. Já aconteceu. Está acontecendo ainda mais.
Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes. Tá aí, terremotos. Recentemente deu um abalo sísmico aqui em Santa Catarina, um local que dificilmente deu, se tratando de Brasil, né? Nunca tivemos nada disso, mas foi sentido aí algum abalo. 3 pontos alguma coisa na escala Richter. Nada de novo. Terremotos em lugares que nunca deu, em vários lugares. Nada de novo. Maremotos, catástrofes climáticas ou clismáticas, né? Várias dessas. Tufão já ocorreu nos Estados Unidos. Vários fenômenos climáticos já ocorreram. Mas todas essas coisas são princípios de dores. Ainda estamos possivelmente no princípio de dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Jesus estava falando da sua igreja, que foi morta. Estevão foi apedrejado. Pedro foi morto crucificado, cabeça para baixo. Paulo possivelmente foi decapitado. Ou degolado, melhor dizendo. O servo foi perseguido até 300 e... Uns dizem que é 309, outros dizem que é 300... Oficialmente 324 e 25 no Conselho de Nicéia. E Constantino considera a igreja como parte do Estado e tira ela da marginalidade e tal. Foi perseguição pelo nome de Cristo. E a igreja não parava, continuava. Muitos foram mortos, odiados pelo nome de Cristo. Apóstolo Paulo, todos os servos do Senhor. Nesse tempo muitos serão escandalizados. E como foram, né? Escandalizados. Inclusive até os discípulos de Cristo, ao ver ele ser morto, ficaram um pouco escandalizados com a morte do Mestre. E diziam que não conheciam a Cristo. Ou fizeram que nem Pedro, né? Ou o mais clássico dele foi Pedro, que disse que não conhecia Jesus, negou ele 3 vezes antes do galo cantar. Então muitas coisas já ocorreram. Não é mais nada de novo. Não podemos ficar aí criando também, né, uma série de, eu diria, fobias. Ah, meu Deus, a vida de Jesus. Eu, quando era pequeno, minhas tias falavam muito disso. E eu ficava com medo. Ah, meu Deus, tem que ser obediente, fiel a Deus e ficar até com medo de Deus. Isso é tolice. Não se deve fazer isso. Fazer terrorismo mental na cabeça das crianças. Ou terrorismo psicológico. Não pode fazer isso. Isso não é divino. É óbvio que nós devemos falar acerca de tudo isso que vai acontecer, o que já está acontecendo, mas com equilíbrio, né? Para não criarmos transtornos, psicopatologia nas pessoas, fobias e tantos outros traumas. Nesse tempo muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Quantos foi traído, né? Tratamos aí do Brasil, Confidência Mineiro, Tiradentes, que foi traído, foi morto também por conta de traição. Nós fomos ver também até presidente, Túlio Vargas, né? Foi morto. Muitos dizem que não foi, que ele suicidou-se, mas isso também foi traído. O conhecido pai dos pobres, Juscelino Kubitschek, tantos outros. Exemplos recentes, né, do Brasil. Mas quantos outros no passado foram traídos, foram mortos? Quanta disputa de poder, né, ocorreu? Quantas pessoas se aborreceram? Cumpriu. E surgirão muitos falsos profetas. Enganarão a muitos. Falsos profetas que mais tem aí. Dando falsa profecia, dizendo que Deus falou e não falou coisíssima nenhuma. As profetadas, os revelamentos.
dizendo que Deus mandou matar um, que Deus mandou entregar o dinheiro todo para ele, para as pessoas entregarem seu carro, sua casa. Falso profeta. Que Deus mandou reverenciar o templo, tocar na arca da aliança, de Noé até mesmo, enfim, todo o simbolismo. Falso profeta. Dizendo que é Cristo. Falso profeta. E está enganando muitos aí. Quantos estão enganados? Aliás, quanto mais se prega um falso evangelho, mais as pessoas estão. Porque o próprio Jesus disse que muitos entrarão pela porta larga e não estreita, bem como pelo caminho largo e não estreito. Isso é claro. A não ver quem não quer. Mas quem tem o Espírito de Deus se livra de tudo isso, desses falsários, falsificadores do Evangelho, que por ganância, por interesse, adulteram a palavra do Senhor, pregando heresias, pregando aquilo que desagrada a Deus, deixando o povo pecar, fazer as coisas erradas, errar o alvo. Pouco importa, desde que dê rentabilidade para a sua igreja, para eles, está valendo. É isso que esses falsos profetas pregam. Pregam bênção, pregam que Deus está contigo, que vai ser tudo maravilha, mas no finalzinho você tem que dar o dinheiro. Aí se você dá, se você já virou presa fácil, é só bênção, é só vitória. E você indo atrás desse falso profeta, você além de materialmente perder, você também vai perder a sua salvação a nível espiritual. Então pense nesse sentido, meus caros, fugir dos tais. E muitos pensam que falsos profetas estão lá na rua, né? E não existe na sua igreja, na sua congregação, na sua instituição religiosa, nenhum falso profeta. E todos que pregam no púlpito é de Deus. Quanto equívoco. Naquele dia eles vão dizer: Senhor, eu preguei em teu nome, expulsei demônio em teu nome, fiz maravilha em teu nome. Jesus dirá: afastai-vos de mim, maldito, nunca vos conheci. Quanta surpresa haverá naquele dia, né? Por conta da hipocrisia, por conta exatamente de querendo servir ao Deus Mamon, usando o nome de Deus para fazer riqueza, em nome de não ajuntar dinheiro na terra, acaba se enriquecendo. E por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Por multiplicar o pecado, haver escândalos, haver tanta coisa errada, as pessoas vão perder o amor. Amor tanto para com Deus, como para com o próximo. As pessoas não vão mais amar a Deus, ou já não estão mais amando a Deus, confiando em Deus, como se devia, ou como fazia outrora, bem como ajudando o seu próximo, porque elas ficam arredios, ou arredias, né? Sujeito arredio, ou seja, um pé para trás. Opa, não posso confiar. Aí foi enganado 1, 2, 3 vezes. Agora eu não vou confiar mais. E aí se afasta do caminho, aí não crê em Deus, aí xinga Deus, faz um toelho de insanidades. Por isso que é bom você se apegar a Deus, se apegar a Cristo, o homem é falho, o alvo é Cristo no homem. Tanto aquele que confia no seu próximo, como aquele que confia em si mesmo. Já que essa passagem que está em Jeremias pode significar ambas as possibilidades. Então, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos tem esfriado, né? O primeiro amor tem sido deixado de lado. Não há mais oração, não há mais santidade, não há mais leitura e pregação da palavra. O povo só quer auê, só quer festa, só quer música, só quer teatro, né? A igreja virou um circo. Está cheio aí de stand-up comedy, de um evangelismo totalmente moderno, do século XXI, mas que está distante da verdade de Deus. Um evangelho em que oferece facilidades, que é tudo mil maravilhas, que a pessoa não precisa renunciar nada, sem renúncias. Esse é o evangelho oferecido aí. Um evangelho que, em nome de ajudar o próximo a não estar no mundo das drogas ou do crime, permite tanta aberração, tanta heresia.
né? Porque o que ocorre? Igrejas estão aí trabalhando em shoppings, igreja trabalhando com stand-up comedy. Não sou contra fazer o stand-up comedy. Agora, o púlpito não é local de stand-up comedy, muito menos palanque de política, muito menos para fazer teatro. O público vai pregar a palavra de Deus. Quer fazer stand-up comedy? Vão para os teatros, vão para outros lugares, salas, salões, enfim, lugares à parte. Um local onde é para estar falando de Deus é a casa do Senhor. Jesus mesmo disse que a casa dele era a casa de oração. Entendo que isso até é mais simbólico, que a casa de Deus somos nós mesmos, somos o templo de Deus, e por isso nós temos que estar constantemente em oração, vivendo 24 horas, vigilando e orando, vigiando e orando. Agora, entendo sim que pode haver um local específico público para adorar a Deus, mas que seja para adorar a Deus, e não para criar uma espécie de um evangelho que venha agradar a gregos e troianos. Porque se você for analisar, meus caros, a igreja primitiva, tudo que hoje tem, a igreja primitiva existia. É claro que era assim, mais pequeno, pouco, com algumas diferenças da modernidade de hoje, mas existia. Na época existia teatro. Na época da igreja primitiva existia até as Olimpíadas. Olimpíadas do tempo antigo, da Grécia, que elas são muito antigas. Naquele tempo tinha os bobos da corte, os palhaços, tudo. Né? Não com a roupagem, não com as roupas, as indumentárias de hoje em dia, né? E as temáticas, mas existia. E a igreja não aceitou isso. Não permitiu o stand-up comedy, não permitiu os palhaços estar nas casas orando ou participando da igreja. A coisa era séria, havia responsabilidade. Não permitiu teatro, não permitiu que a igreja fosse disputar os jogos das Olimpíadas e tantas outras coisas mais. Porque o que eu estou falando, meus caros, é quando é para você dedicar a Deus, você tem que dedicar a Deus, não pode dividir com o trem. Eu entendo que você tem a sua vida pública, eu entendo que você tem a sua vida privada, entendo que você tem um momento de lazer com a sua família, né? Você tem um momento, inclusive, você quer se divertir. Ok, agora quando é para Deus, é aquele momento e pronto. Você tem que ouvir a palavra de Deus, a coisa é séria. Ah, não, vou ouvir lá um stand-up comedy. Ah, agora é um novo foco de mensagem. Onde que tem essa? Onde que tem essa afirmação na Bíblia? Onde que tem embasamento na Bíblia para pregar dessa forma? Agora tivemos o caso do senhor Duarte aí, né, Cláudio Duarte, que por conta do seu trabalho de stand-up comedy, pregando o evangelho, foi convidado para pregar na maçonaria. Aí o cara, o que ele quer? Fama, poder, dinheiro. Ele não quer o evangelho. Ele não quer a simplicidade. Ele quer ser rico. Ele quer ter destaque. Ele não se contenta com o que tem. A Bíblia diz para nós se contentar com o que nós temos. Se temos o que comer, o que vestir, pronto, glória a Deus. E os caras, não, esse é de Deus, esse é de Deus o escambau. Já falei numa outra oportunidade acerca do dízimo, dizendo que o dízimo simbólico que agrada a Deus é dar 10% do seu dia, 2 horas e 40 minutos de dedicação a Deus, oração, jejum, santidade, pregação, fazendo caridade. Faça isso, que Deus vai te abençoar. Preze por isso. Do contrário, nada vai acontecer de bom para a sua vida. Vai ser a mesma coisa. O evangelho distingue, ou é distinto do mundo. Nós somos a luz do mundo, sal da terra. O que há no mundo e a sua concupiscência desagrada a Deus. Aquele que é amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. E o que é do mundo? O mundo
É isso aí, levar as coisas na brincadeira, não levar as coisas a sério, se utilizar de ferramentas e instrumentos que são mundanos e tendenciosos a fazer a coisa errada. Ah, não, a Bíblia diz examinar tudo e retendo bem. Ok, você tem que ter conhecimento, sou contra. Ah, mas a Bíblia diz que nós temos que renovar o nosso entendimento, podemos usar algumas coisas que são ferramentas que não têm um partido, digamos assim, são ferramentas neutras que podem ser usadas pelo Evangelho. Pode haver essa possibilidade, no entanto, não vamos cair nessa bizarrice, nesse extremismo de que o púlpito tem que ter agora palhaço no púlpito pregando, tem que ter agora Kiko. Se você acha que eu estou falando alguma mentira, existe aí no YouTube o Kiko pregando, o sujeito vestido de Kiko do Chaves pregando, outro vestido de Chapolin Colorado pregando. Ô Chapolin, quem não viu Chapolin Colorado é de Jesus. Outro cheirando a Bíblia, fazendo aquela fungada como fosse a Bíblia o pó de cocaína. Gostoso, né? Cheirar a Bíblia. Olha, uma loucura, 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 loucura. Como já diz o sujeito lá da Globo, né? Brincadeira, meus caros. Esse é o Evangelho anátema. Tudo isso está acontecendo por se multiplicar a iniquidade, por o povo não querer mais se arrepender, mas se sujeitar à vontade de Deus. Aí você pergunta, lá no islamismo tem essa brincadeira? Lá com a religião muçulmana existe isso? É só no cristianismo que existe essas insanidades. Lá quando é o tempo do Ramadã, que é o jejum sagrado, eles vão lá e fazem. Lá quando tem que fazer a oração, orando para Meca, eles vão lá e fazem. Não tem nada de palhaçada lá. É respeito. Quando se tem que ir para o templo, a mesquita, orar lá, fazer as orações que fazem, que deve ser feito, vão lá e fazem. Não tem lá um palhaço falando, querendo divertir o povo, dizendo: aê, irmãos muçulmanos, islâmicos, vamos agora, então, fazer o jejum, vamos agora fazer isso, fazer aquilo. Não, coisa tratada com seriedade. E aí, com Cristo tem que ser diferente. Não, porque com Cristo é diferente, nós somos a luz do mundo, sal da terra, né? Aí você não vai examinar, você não examina o estudo das religiões. Porque se você examinar o estudo das religiões, o islamismo advém do quê? De Abraão, das leis mosaicas. Eles têm Maomé, às vezes até acima de Moisés e de Jesus, ok? Mas ele tem algum segmento das práticas litúrgicas deixadas por Deus ou dadas por Deus ao povo de Israel. Eles têm mais respeito à lei de Deus, mesmo que esteja alguma coisa errada, do que aqueles que dizem que é de Cristo. Ah, não, porque agora em Cristo tudo é diferente, né? Nós estamos livres. Nós somos livres, sim, do pecado, que a verdade nos liberta de tudo. Agora não estamos livres para a libertinagem, verdade? Uma coisa é você estar liberto, ter liberdade. Outra coisa é você ser libertino, ou seja, você não ter limites, não tem freios, você fazer tudo a torto direito, ser anárquico. O Evangelho não tem anarquia, não. Tem muita estrutura, tem regras, tem princípios, tem tudo. Se o próprio demônio, o próprio Satanás e seus anjos caídos têm uma organização com estruturas que a Bíblia chega a citar, de potestades, principados, de hostes e tal, imagina Deus. Você não para pensar nesse sentido? Ah, eu vou lá para a igreja porque agora vai ter o reteteté lá. Não, vai ter o pregador do Risadinha. Vai ter o pregador lá do Caicai. Vai ter o pregador... ficamos com o Evangelho. Vamos usar a palavra de Deus. Ah, mas Salomão disse que a alegria faz bem ao coração, ter humor. É claro que ter bom humor faz bem ao coração. É claro que rir faz bem ao coração.
Mas há momento para tudo, a Bíblia fala também. E Salomão quem disse isso, é momento para tudo, há um tempo determinado debaixo do sol para todas as coisas, para rir, para chorar, tempo para adorar a Deus, tempo para cuidar da família, tempo para lazer, tudo tem um tempo. Então vamos respeitar o tempo, vamos dedicar. Mas que o Evangelho virou comércio, e aí tudo pode. O Evangelho, quando perde a essência do Evangelho, vira nisso que está virando. E muitos estão indo aí, atrás disso, achando que é de Cristo. Mas aquele que perseverar até o fim, será salvo. Só será salvo aquele que perseverar até o fim. Eis que venho sem demora, guarda bem o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse 3, 11. Temos que perseverar, que o inimigo está aí, bramindo com um leão pronto para nos devorar. Se nós dermos brecha mesmo, dando ouvido a esses falsos profetas, dando ouvido a essas novas dogmáticas, esses novos dogmas, essas doutrinas anátemas, malditas, né, libertinas, realmente nós estamos mal e vamos perder nossa salvação. Porque isso não traz edificação. Nós temos que fazer coisas que promovam a edificação. Adoração genuína a Deus. Adorar Ele em espírito e em verdade. Como nós podemos adorar a Deus em espírito e em verdade se a mensagem vem em tom de brincadeira, vem em tom irônico para agradar a nossa carne e nos tirar do pensamento central que deve ser em Deus e de adorar em espírito e em verdade Ele. É em espírito, não é em carne. Quando a nossa carne se alegra, automaticamente o nosso espírito não se alegra. Porque a alegria da nossa carne geralmente é uma alegria falsa e desse mundo. Eu entendo que quando a pessoa está alegre espiritualmente, a carne às vezes se alegra, mas não numa alegria mundana, uma alegria diferente. E bem como que você vai adorar a Deus de verdade se você está numa brincadeira? Está levando a sério? Para pensar nisso. Os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. Não é em carne nem em mentira. Não é em carne nem em brincadeira. Pense nisso. Ali você está diante de um palestrante, diante de um stand-up comedy, fazendo bem a sua mente, seu coração, mas o seu espírito, não, a sua alma, não. Então, isso ali não é igreja, isso ali não é evangelho, isso aí não é o que Jesus ensinou. Não tem problema algum, repito, ter momentos de alegria. Jesus participou de um casamento, transformou água em vinho, se alegrou. Jesus também chorou. Teve seus momentos como ser humano, normal. Agora, quando era hora para pregar a palavra, ele pregava. A hora que era para adorar a Deus, ele adorava. A hora que é para orar, ele orava. A hora que é para jejuar, ele jejuava. Imagina você orando, né, com brincadeira a Deus. Ô, meu Deusão, meu amigão, vem cá comigo, meu Deus. Ô, meu pai, ô, que lindo. Vem cá, senta aqui no meu colinho, meu papapai. Olha aqui, um petelecozinho na tua orelha. Imagina isso. A insanidade é isso, o evangelho, tá? Essa tolice toda, que nem criança faz isso. Criança até é mais temente a Deus do que uns adultos desses criançoides que nós estamos vendo aí no evangelho. Esses meninões aí, esses bebezões, que nem dizia uma professora minha, esses bebezões espiritualmente falando. É para crescer no evangelho, tem que ter maturidade. Uma coisa é você ser criança, porque ainda é iniciante, está engatinhando no evangelho, está recebendo um leitinho racional. Uma outra coisa é você ter 3, 4, 5 anos de evangelho, já está crescendo, é pelo menos já para ter uma maturidade, por conta dos anos, ele não tem. Essa infantilidade Deus condena. E quando Deus fala que as criancinhas é agradável a Ele, ou das tais ao reino dos céus, é no sentido de ter amor, de saber perdoar, de fato ser humilde. Não no aspecto da imaturidade, da ingenuidade. É brincadeira. Imagina, não, esse exemplo que eu dei é fantástico. Imagina você trazendo Deus assim, desenho assim, né? Como se ele fosse um
ser qualquer, como se não tivesse respeito. É claro que Deus não é um carrasco também. No entanto, é necessário comunhão, sinceridade, amor, diálogo. Hein? Porque você está falando com Deus, você não está falando com qualquer um. Se você diante do juiz tem que se comportar, imagina diante de Deus. É claro que você pode, de alguma forma, quando você está numa intimidade maior com Deus, né, falar algumas coisas assim de intimidade, né, como o próprio Jesus deixou claro, né, do Abba, papai, né, que a palavra, acho que é Abba, né, ou, agora não me recordo mais o nome da palavra, que em hebraico quer dizer papai. Se chamar Deus de papai, nesse carinho não tem problema, né? Aí muitos dizem, chamar Deus de papai, como se Deus fosse menor ou fosse... Não, é um carinho. Não tem problema. Agora, querer fazer Deus de bobo da corte, de palhaço, querer fazer de Deus como um qualquer, isso não cola, como dizem os jovens aí. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, e em testemunho a toda a gente, então virá o fim. O evangelho do reino está sendo pregado para todo mundo, principalmente agora com a ferramenta da internet. Só que é o evangelho genuíno, verdadeiro, ou é esse evangelho debilóide? Esse evangelho debilóide aí, criançoide, tolo, ingênuo, anátema, maldito, falso, herético. Qual é o evangelho? Se for o evangelho do reino de Cristo, e amar a Deus sobre todas as coisas, próximo a si mesmo, ok. Se está servindo como testemunho para todos, entrando em todos os países, até mesmo os que não aceitam a fé, aí vai vir um fim. Existem alguns dialetos e alguns idiomas que a Bíblia não foi traduzida. Então, para essas pessoas é difícil elas conhecerem o Evangelho. Outras, por conta da sua ditadura, como a Coreia do Norte, elas não têm acesso à Bíblia Sagrada, tá? E aqueles que tentam, ousam em ler a Bíblia são punidos, são presos, são torturados e tal, né? Então aí o Evangelho possivelmente não tem chegado. Ou Deus vai tratar esse povo de uma maneira diferente, até creio. Porque tem pessoas que creem em Deus, mas o sistema não permite. E aí elas são violentadas, tiram a Bíblia delas, o que ela pode fazer? A gente tem que pensar nesse sentido. Inclusive está aí com vídeos mostrando exatamente o cenário, a realidade na Coreia do Norte, que é assim. Tem uma ONG, acho que é Portas Abertas, se eu não me equivoco, que mostra aí em vários vídeos como está a realidade nesses países ditadores. Acho que até no comunismo também tem alguma coisa nesse sentido, alguma represália. Mas na Rússia, se eu não me equivoco, tem algumas igrejas evangélicas assim. É a Coreia que é o país mais fechado. Os últimos... Na época que eu dava na escola que tinha 5 países, eu já não recordo mais se são esses... Eu até recordo alguns desses países, mas eu não tenho certeza se esses países ainda são. Os únicos que eu tenho certeza são Cuba, Rússia e Coreia do Norte, né? Tem o Laos também. E parece que teria outra nação que também é comunista. Então, se não chegou, está perto de chegar. E se chegou e não é o evangelho genuíno, então ainda não está perto também. Tem que pensar nesse sentido. Agora quem sabe isso é Deus, hein? Então tudo já se cumpriu na realidade. Talvez é isso que falta. O evangelho ser pregado para todas as partes do canto. Mas se nós formos analisar no cômputo geral, histórico, vamos ver que o evangelho já chegou para praticamente todo mundo, né? De alguma forma. É claro que a gente tem que pensar também que existem coisas que a gente não conhece, né? Idiomas que a gente conhece, aldeias, indígenas, inclusive, que não conheceram o Evangelho, né? Existe, sim, alguma minoria. Mas eu penso que Deus poderia tratar eles de uma maneira diferente, né? Já que há algumas correntes teológicas que dizem que muitos serão julgados pela
sua forma de entender Deus, né? Às vezes muitos podem entender Deus ou compreendê-lo pela natureza ou por um pequeno conhecimento que tenha e assim ser salvo. Pode haver, né? Agora que haverá do juízo para aquele que conhece, estremece e não obedece, esse sim haverá. Então pregamos aí acerca do princípio das dores, São Mateus capítulo 24, versículo 1 ao 14. Até a próxima, que Deus